Olá pessoal, salve, salve, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Falando Sério. Mais uma vez eu quero agradecer, antes de começar o vídeo, agradecer aos inscritos aqui do canal. Agora são 15, 5, 10, 15 inscritos aqui no canal. Então eu quero agradecer muito, muita gratidão a todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio e incentivo. Isso ajuda muito, impulsiona também a fazer sempre o meu melhor aqui no canal, tá bom, gente? Então, muito obrigado sempre, tá? Pessoal, hoje eu acredito que muita gente vai se identificar com o vídeo que eu estou fazendo hoje, tá? O título é Não priorize quem te trata como opção. Então, esse é o título e eu acredito que muita gente vai também fazer essa reflexão sobre o assunto. Então, antes de mais nada também, eu quero desde já pedir um pouquinho de paciência e também desculpas por alguma palavra que eu utilizar aqui mais chula, uma palavra mais rude, mas às vezes a gente tem que utilizar como uma forma até de desabafar de uma situação ou até mesmo de um descontentamento, né? Tem horas que a gente xinga, mas é um xingamento que a gente extravasa mesmo esse sentimento de não estar gostando da situação, né? Então, quando eu vejo assim, não priorize quem te trata como opção. Então, gente, não existe nada pior em relação a uma amizade quando a gente percebe que essa amizade dessas outras pessoas são de pessoas invejosas, de pessoas oportunistas, pessoas com mau caráter, falsas, interesseiras e que estão próximas apenas para sugar a nossa energia, a minha, a sua, enfim, sugar a nossa energia. Elas chegam apenas com essa finalidade, elas não querem amizade porra nenhuma, elas querem simplesmente sugar a sua amizade, sugar o que você tem e no final elas se apresentam como seus amiguinhos. Então, depois de um bom tempo, o que aconteceu? Eu comecei a perceber essas pessoas, que elas somente se aproximavam e elas tinham apenas um interesse, era sugar a minha energia e nada mais, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei com uma decepção muito grande dessas pessoas. E eu tinha não tantos amigos, mas eu os considerava como amigos. Mas eu comecei a perceber esse tipo de falsidade, esse tipo de vagabundagem. E eu comecei a ter, assim, os meus cuidados. Mas quando a gente dedica a amizade a uma pessoa e a gente acredita que realmente ela também é uma amizade, é um amigo seu, parece que a sua guarda ela fica sempre baixa, né? Ela não acredita que aquela pessoa possa te fazer alguma coisa contra você, porque você está depositando confiança nessa pessoa. E quando acontece uma decepção, uma desilusão, parece que tudo desaba. Então, o que aconteceu? Essas pessoas só sabem, ou assim, me tinha como uma pessoa que somente quando elas precisavam para quebrar galho, eu não sou macaco, né? Então, você pode quebrar um galho para mim? Pro caralho, né? Então, ou era assim quebrar galho, ou então, quando elas precisavam de dinheiro. Então elas sabiam que tinha alguém que poderia quebrar o galho dela, ou então ela telefonar e
pedir a tal da ajuda, mas só quando elas precisavam. Elas não ligavam sequer para dizer um oi, né? Então, isso aí foi acontecendo sucessivamente com várias pessoas, e no final eu percebi que elas só me tinham como uma pessoa para quebrar galho, ou na hora que elas estavam no sufoco, nem sequer para dizer um oi. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu mandei todas essas pessoas para casa do caralho. Simplesmente eu fiz assim, mandei, despachei todo mundo. Eu fiz um corte que eu cortei mesmo assim pela raiz, que não deixei nenhum capim, nem a raiz. Eu cortei mesmo e separei todas essas pessoas que eu tinha como meus amigos, e no final eu verifiquei que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de amizade comigo. Só me tinham como uma pessoa para suprir as necessidades dela. Então, eu fiz isso, passei a foice pela raiz, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, que pessoa radical. Não, tem horas que você tem que realmente fazer isso como uma autoproteção. Você tem que se proteger desses tipos de pessoas que elas não querem amizade com você, elas só querem te sugar o máximo que puder. Enquanto você for uma pessoa que elas possam tirar de você servir, elas são suas amigas, né? Elas se acham suas amigas. Mas na hora que você diz assim, não posso, não estou podendo, então elas simplesmente desaparecem, e outras, elas até te respondem mal. Antes de desligar o telefone, elas te respondem mal, aí elas se revelam quem realmente elas são. Elas não são suas amigas. Então, pessoal, hoje nós precisamos ser seletivos, né, em nossas amizades. Nós precisamos priorizar quem são verdadeiramente nossos amigos e não sermos apenas uma opção. Nós precisamos ter verdadeiros amigos. E outra coisa, a gente conhece esses amigos quando realmente nós estamos, às vezes, numa situação de necessidade, de sufoco, e essas pessoas amigas, elas chegam, elas estendem a mão, elas estendem os braços, estendem as mãos, e realmente elas te ajudam no sentido de te socorrer sempre no momento que você está numa situação difícil, numa situação de conflitos, né? Às vezes não é nem financeiro, mas os conflitos pessoais que qualquer um pode ter aí durante a jornada da vida, né? Então, os verdadeiros amigos, eles aparecem para estender as mãos, e outros simplesmente eles ignoram. O amigo é esse que chega para estender a mão para você, e não aquele amiguinho que senta na beira do bar e toma um copinho de cerveja com você, daqui a pouco chega outro, coloca mais um copinho na mesa e coloca ali a cervejinha para ele tomar, daqui a pouco aquela mesa tem 4, 5, 6 pessoas sentadas, elas se dizendo suas amigas e apenas tomando um copinho de cerveja. Essas pessoas, quando saem dali, elas não são ninguém, elas não são realmente amizade sua, e elas estavam ali apenas para tomar um copinho de cerveja, não ser sua amiga. Então, por isso, pessoal, que eu vejo assim, a minha cabeça fica muito puta da vida quando eu vejo esse tipo de pessoas que elas te usam, elas querem te usar para poder realmente satisfazer os interesses delas. Então, pessoal, eu fiz aqui uma anotação que eu quero compartilhar com vocês. Amigos são aqueles que somam em nossa vida, né? E esses precisam ser priorizados. Esses são os verdadeiros amigos. Eu sempre tive a atitude também, a iniciativa em telefonar para fazer contato com a maioria deles, para saber como é que eles estão, como é que está de saúde, como é que está a família, se está todo mundo bem, enfim. Eu tomava sempre a iniciativa de fazer os contatos, né? E sempre quando eu ligava, a resposta que eu tinha é a seguinte: nossa, Guinho, eu estava pensando em você agora mesmo.
Porra nenhuma. Esse tal de resposta é aquela tal da falsidade raiz, né? Aí a pessoa diz para você, eu estava pensando agora mesmo você, eu estava com saudade de você. A maioria das pessoas, elas recebem pelo telefone esse tipo de coisa. Eu estava morrendo de saudade de você. Pro caralho, gente. Que morrendo de saudade? O quê? Porque não telefonou? Podia telefonar, fazer um contato. O que é a pessoa pegar, fazer uma ligação de 1 minutinho e dizer assim, puxa, como é que está você? Está tudo bem consigo? Está tudo bem. Pronto, é isso que eu gostaria de saber, se está tudo bem com você. E nem sequer isso as pessoas fazem. Eu acho assim impressionante, por exemplo, eu vou contar aqui um fato de um conhecido que ele tinha nas redes sociais dele mais de 7.000 pessoas que sempre na rede social eles colocam como amigos, né? Faz aqui contato, conexão com seus amigos, né? Ele tinha mais de 7.000 na conexão dele, de amigos ali, dito como amigos, não é nem conhecido nem colega, né? A rede social classificava logo todo mundo como amigo. Amigo é o cacete, né? Vamos fazer essa seletividade aí e ver realmente quem são os nossos amigos. Selecionar verdadeiramente os nossos amigos. Não amiguinhos aí de rede social que você nem sequer você conhece, que você nunca viu e o seu amiguinho é de rede social, aquele que está ali na outra tela e que você nunca teve contato com ele. Como é que uma pessoa dessa vai ser amigo de alguém? Nunca. Paciência, né, gente? Então, esses tipos de falsidade, para mim, eu descarto, simplesmente eu abomino e para mim não tem vez, tá? Então, essas pessoas que dizem, estou com saudade de você e nem sequer telefona. Passa meses, passa até mesmo anos e nem sequer essa pessoa faz contato consigo para perguntar como é que você está. Pelo menos perguntar como é que você está. Oi, tudo bem? Como é que você está? Nem isso acontece. E como é que essa pessoa é sua amiga e vem com essa babaquice de falar para você que está com saudade de você, tá? Então, menos, né? Então, pessoal, toda essa turma, eu eliminei da minha vida. Não faço questão de aproximação, não faço questão que depois ela ligue novamente, porque com certeza elas não vão fazer. Elas não fizeram porque elas vão fazer agora. Não vão fazer mesmo. Então, eu escrevi o seguinte aqui para falar para vocês. Quando você perceber que a amizade não é amizade e que não existe nenhuma essência verdadeira, simplesmente elimine. Não existe nada, você vê que ali não tem conteúdo, não tem nenhum tipo de essência como uma amizade realmente que você chega e diga assim, nossa, fulano de tal ou fulana de tal realmente é um amigo ou uma amiga. Então, simplesmente você descarte, porque você vai sentir depois mais leveza em sua vida. Priorize em sua vida a sua família, os verdadeiros amigos, os seus objetivos de vida, as boas vibrações e pensamentos e também preserve a sua autoestima. Priorize cada momento que você pode ter para a sua felicidade e não se permita ser opção de pessoas que não têm você como amigo e prioridade de amizade. Então, pessoal, essa foi uma reflexão que eu fiz e eu decidi compartilhar com vocês, né? A gente precisa realmente fazer essa reflexão sobre amizade. Quem são os verdadeiros amigos? Quem são as verdadeiras amizades? Quem são as pessoas que podem realmente estender a mão em várias situações, não somente a situação financeira. Muitas pessoas acham que o amigo é só na situação financeira. Não. Os amigos também, eles se revelam quando a gente está com algum tipo de problema emocional,
precisa de uma ajuda de um amigo para um aconselhamento, a gente precisa de um amigo para simplesmente conversar independente do horário. Eu já tive pessoas que me ligaram por volta de 1 hora da manhã, porque elas queriam simplesmente desabafar, elas precisavam exteriorizar algum sentimento que elas estavam sentindo naquele momento, elas estavam sentindo dificuldade, ansiedade, e elas queriam uma pessoa amiga para conversar. Então, essas pessoas nós precisamos priorizar, nós precisamos dar o devido valor. Tá bom, gente? Então, essa foi a minha reflexão de hoje. Pensem bem, façam essa reflexão também e comente, faça seu comentário também. Se você tem muitos amigos, que você tem amigo aí em rede social, que são muitos, são 7, 8, 10 mil amigos, mas que no final, na hora que você realmente está numa situação de sufoco, eles não somam sequer 5 amigos numa palma da mão. Tá bom, gente? Então, obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.